Está no ar a live da i9radio.com, hoje, no dia 2 de novembro de 2020. O nosso tema de hoje é o artesanato, a Feira do Largo da Ordem. Estamos com dois convidados aqui, o Richard e a Mirelle, dois artesãos que expõem seus produtos na Feira do Largo da Ordem, principalmente, e tem muita experiência com artesanato e exposições em feiras, né? E vamos bater um papo aqui, falar um pouquinho da história deles e também da Feira do Largo da Ordem. Primeiramente, quero dar boa noite a você que está aí do outro lado da telinha, conectado via Facebook, no seu celular, no seu notebook, no seu iPad ou no YouTube. Também estamos conectados no YouTube também. Estamos aí com nossos convidados, né? Do lado direito aqui da tela do Facebook aqui, que eu estou vendo, está o Richard, do meu lado direito, e do lado esquerdo está a Mirelle, né? Os dois artesãos do Largo da Ordem. Primeiramente, boa noite, Richard, tudo bem? Boa noite, Marco, tudo bem? Boa noite, Mirelle. Boa noite. Mirelle também, boa noite, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho com eles aqui. São dois feirantes, né? Dois artesãos, né? Que expõem seus produtos na Feira do Largo da Ordem. Mas antes de tudo isso, conhecer as pessoas, né? Que estão por trás disso, né? Quem é o Richard, quem é a Mirelle, de onde surgiu, né? As suas famílias e como que foram parar na Feira do Largo da Ordem, né? O porquê foram parar na Feira do Largo da Ordem, qual que é a sua história, né? E a sua formação também, né? Que muitas vezes as pessoas desconhecem, né? O artesão, muitas vezes falam, os feirantes, e muitas vezes acham que os feirantes não têm formação, né? Formação, curso técnico, formação, graduação, e muitos feirantes ali têm até feirante com doutorado, mestrado, professores, coordenadores, advogados, como é o caso do Richard, né? E conhecer um pouquinho mais dos bastidores, né? Também da feira. Richard, primeiramente, obrigado por prestigiar a nossa live hoje, falar um pouquinho da sua história, da feira. E quem que é o Richard? Quem que é o Richard, para o pessoal conhecer um pouquinho aí? O Richard aí, na verdade, para o pessoal conhecer um pouco, eu, bem dizendo, fui criado na feira aí, né? Desde os 7 anos que eu trabalho na feira, atendendo a banca, são mais de 40 anos, né? Meus pais são, bem dizendo, um dos fundadores aí, tanto meu pai como minha mãe, meu pai já é falecido, né? Inclusive aí. Então, se deu início na feira naquela época que eram os hips, que eram inclusive até em frente às lojas americanas, não tinha nenhuma praça específica, né? Onde trabalhavam inclusive com bijuteria, daí vinha fiscalização em cima, corriam em cima de você, te sentavam paulada para pegar, assim, era uma vibe bem diferente do que agora, assim, né? Só que naquela época existia uma união que eu vejo, assim, que hoje em dia, até pela própria demanda, não tem como cresceu muito, mas antigamente os artesãos em si eram mais unidos, né? Por ser um número menor, tudo, né? Então, sempre que vinha fiscalização, uma coisa, um estava de olho no outro, passava, né? E no decorrer desse período aí, foi criando-se outras feiras, participando de outras feiras, né? Até que saiu na feira do Largo da Ordem, a famosa feirinha do Largo da Ordem, né? Onde eu já atuei há 40 anos, né? E devido a essa questão da pandemia, que uma coisa que eu nunca imaginei, como ninguém, né? Teria imaginado, a feira parar do jeito que parou, assim, 6 meses. Isso foi um choque, assim, para todo mundo, porque você imaginava qualquer setor parando, mas a feira, né, que é uma coisa ao ar livre, né, independente das questões de saúde, né, foram colocadas, mas nunca se imaginou na vida, né, que pudesse acontecer isso, né. Então, pegou de surpresa, assim, todo mundo. Eu acho até, participo da feira também porque gosto, é uma opção que eu tenho, assim, né, tenho formação acadêmica, aí sou formado em Direito, na verdade, tenho especialização na área trabalhista também, tenho outras formações também aí, em relação a outros cursos aí, mas assim, estou na feira porque é uma coisa tradicional, né, já vem de pai para filho, né, e gosto também, né, mas assim, eu diria que realmente essa questão de hoje, do jeito que ela está, assim, se comportando, devido a todos os problemas que a gente teve, foi bem complicado, sabe. Então esse é basicamente a minha história, assim, a curto modo. Esse é o Richard, meu amigo de infância aí, né? Não gostava de misturar um pouco as coisas, mas eu vou falar um pouquinho, né? A gente se criou junto na feira de artesanato, né? Se criamos juntos aí, tanto os pais quanto os filhos, né? Muito próximo ali. E essa história que o Richard falou é verídica, né? Tinha ali perto da Americanas, foi para Tiradentes uma época,
o pessoal fugia, né? Foram os fundadores aí das feiras livres em Curitiba, né? E hoje a feira de artesanato deve muito às pessoas como os pais do Richard. Eu sou a terceira geração, pai né? Também, né? O Beto também. Meu próprio pai, o meu avô, né? O meu avô era sapateiro, fazia chinelo de couro, né? Daí ensinou meu pai a fazer chinelo de couro e daí depois foi para as bolsas, né? E nisso a gente se criou na feira, né? Eu devo muito à feira, eu como Richard e vários outros feirantes, filhos de feirantes, estudaram, se qualificaram, tiveram as suas formações, alguns atuam em outras áreas, né? Mas alguns mantiveram, né, os negócios dos pais, a questão das feiras, e é uma questão que tem que ser respeitada, né, Richard? Mas vamos conhecer um pouquinho a Mirelle aqui, a nossa Mirelle, né, uma artesã de atitude, de personalidade. Como que a Mirelle apareceu na feira? Como foi essa história, Mirelle? A minha história ainda é bem menor que a de vocês, óbvio, né? Eu não tenho essa bagagem que vocês têm, mas eu sempre fui da arte, desde criança, assim. E eu fui manicure durante 15 anos e nunca gostei de ser manicure, mas era o que tinha para hoje e fiquei 15 anos trabalhando, adquiri muita coisa. E no meio disso tudo, eu, como sempre com as minhas artes e tudo mais, comecei a fazer mini jardim, não achei casinhas de cerâmica ou de plástico ou de resina, eu não encontrei aqui no Brasil, não encontrava, e pedi uns do AliExpress. Quando chegou uma casinha de menos de 1 centímetro, não tinha nem como usar. E aí um amigo meu falou assim: poxa, Mirelle, você já é tão habilidosa com a mão, vai lá e compra uma massinha e faz alguma coisa, uma casinha. E daí eu comprei uma massinha de biscuit, não deu certo, e depois eu fui para argila. Acabou dando certo, fiz várias casinhas e demorei muito tempo para levar para queimar, porque tinha que queimar e eu não tinha forno. E quando eu cheguei lá na cerâmica, depois de um tempo, assim, que a caixa estava cheia, a moça abriu e olhou para mim e falou assim: nossa, você é uma artista. Mas eu não me sentia uma artista, né? E assim eu fiz feira particular durante muito tempo, em mercados, em um monte de lugar, em Curitiba inteira, FEIARTE, eu fiz muita coisa, muita feira fora. E eu sempre quis entrar no Largo da Ordem. Aí comecei com as feiras de bairro, e nas feiras de bairro, conversa com um, conversa com outro, eu não poderia entrar com os mini jardim, porque já tinha muita planta no largo, apesar que hoje eu tô lá e não vejo um produto como o meu. E fui em busca de descobrir como que fazia a louça, como que eu fazia para aquela cerâmica virar louça. E eu fui atrás, fui fuçando a internet, pedindo ajuda para um e para outro, até pessoas de São Paulo, eu perguntava, ceramista de lá. E fui indo, até que eu fiz alguns produtos e fui para uma feira particular e vendi todos aqueles produtos. E eu falei, acho que esse é o canal. Aí montei uma caixa com algumas peças, assim, ficaram bem bonitas, assim, até eu me senti assim, nossa, ficou legal. E entrei numa das inscrições que teve pro Largo da Ordem, eu entrei, fazem quase 3 anos que eu tô no Largo da Ordem. Comecei na Matheus Leme, e cada vez mais eu fui aprimorando o meu trabalho. Hoje eu posso dizer que eu sou uma ceramista, realmente, sem ter feito nenhum tipo de curso. Sou autodidata, artista mesmo, e depois de um tempo, na inscrição de inverno, eu fiquei numa das melhores colocações, e a Marili, na época, viu o meu produto, e tinha uma vaga ali na Garibaldi, e ela cedeu essa vaga para mim, né, pelo meu produto, que ela achava assim, que era um produto que tinha que estar num lugar legal da feira, né? E eu tava lá no finalzinho da Matheus. E hoje, assim, nossa, eu sou muito orgulhosa de mim, assim, já construí meu ateliê, comprei meu forno. Então, hoje, assim, eu me considero uma ceramista mesmo. E é o que eu amo fazer. E a feira é uma coisa que eu amo fazer. Se tiver segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, eu ia todos os dias. Então, é isso aí que eu sou. Que bom, Mirelle. E fora a feira, você faz alguma atividade? Você estudou? Eu só estudei até o 2º grau, nunca fiz faculdade.
No meio, enquanto eu fazia, era manicure, eu tentei também eu fiz um curso de instrumentação cirúrgica. Depois que eu terminei o curso, eu fui convidada a supervisionar os alunos dentro do centro cirúrgico. Eu supervisionei eles durante 3 anos, eu dava aula dentro do centro cirúrgico. Mas é uma vida muito corrida, é uma vida muito, muito difícil, porque não tem horário, fazia plantão, e daí deixava as crianças em casa, meu marido em casa, e aí eu fiquei só com a unha, até que eu achei o artesanato, né? Que é uma coisa que dificilmente eu vou abandonar hoje em dia. Sim. Só um pouquinho, eu pedi um pouquinho para vocês, um detalhe aqui. O Richard vinha um pouquinho para o lado direito e a Mirelle um pouquinho para o lado direito da tela também, para ficar bem enquadrado. Fechou? Então, um pouquinho a coisa, daí para a gente ajustar aqui. Um pouquinho coisa para o lado direito, do que eu vi aqui. Melhorou? Liberou. E o pessoal que está assistindo via Facebook, se possível, compartilhar no seu Facebook, compartilhar no WhatsApp o link da nossa live de hoje, que é muito importante, que a gente vai falar alguns assuntos importantes, não só da história dos dois, mas em relação à feira também, que a feira cresceu muito, mas tem muitos detalhes a melhorar, né, que a gente precisa ser abordado. Primeiramente, vamos mandar um abraço para o pessoal que está conectado, já está aqui o Buia de Piraquara, o Paulo Ramos está conectado, o professor Atair, o Caio está conectado, está mandando aí, ó, o Caio está brincando com o Richard, falando que é dinossauro, né? O Caio está no grupo lá, está no grupo, o Caio está sabendo. A Ângela Regi, um abraço, e a Alessandra Milene. E você que esteja conectado, mande aí sua pergunta, sua mensagem, interaja conosco aqui em relação ao assunto, o tema de hoje é a Feira do Largo da Ordem. Mirelle, você que veio nova em relação à feira, né? Você veio das feiras de bairros e ingressou na Feira do Largo da Ordem, né? E nesse período, assim, que você ficou gratificante ali, movimentou, como que foi esse primeiro momento? Você diz em relação a... Quando você entrou, assim, você achou que a Feira do Largo da Ordem era melhor que a Feira dos Bairros para você? Não, a feira de bairro, ela é muito fraca, hein? Tanto é que quando eu fazia feira de bairro, eu sempre falava para o pessoal que eu achava que o turismo ali, o Instituto, deveria gerar alguns atrativos para as feiras de bairro, que ela é realmente muito, muito fraca, sabe? Eu fazia do Água Verde, fiz acho que 1 ano e pouco, e depois eu fazia um domingo no mês, às vezes 2 domingos no mês, eu fazia o Largo da Ordem lá em cima na Kellers, que a gente dividia a barraca, né? Ia dois artesãos e dividia a barraca, ficava 2, né? Porque a gente era de bairro. E quando eu ia para o largo lá em cima, eu já notava a diferença nas vendas, né? Porque eu pensava assim, a feira deve ser isso. Feira do largo deve ser igual feira de bairro, vende pouco. Mas quando eu ia lá na Kellers, um domingo sim, um domingo não, eu sentia que a venda era boa. Teve uma vez que eu peguei um Natal, assim, também, eu consegui um domingo perto do Natal e foi muito bom, assim. Aí foi nessa que me despertou a vontade de entrar no Largo da Ordem e ser fixa do Largo da Ordem, né? E Richard, mudando um pouquinho aqui, a gente tem uma visão, até é importante ter essa visão, né, de quem, né, ingressou há 3 anos e quem está mais tempo na feira. Richard, nós que passamos um período aí, né, tem as vacas gordas, né, e as vacas magras, e estão passando agora um momento que, se bobear, vão ficar com a vaca magra, né? Eu acho que nem com a vaca. Nem com a vaca não vão ficar se bobear, né? Richard, a gente viu, né, as décadas aí de 80, a ascensão da feira, né, os feirantes, muito patrimônio foi feito na década de 80. Para a pessoa que está assistindo aqui, até o pessoal das feiras dos bairros, quando a gente reclama ali, bate de frente com os responsáveis pela feira, porque a gente já viu muita coisa boa na feira. E hoje, infelizmente, a feira está deixando a desejar em muitos aspectos, né? E um deles, principalmente, é o aspecto financeiro, que tem turista, mas é pouco perto que já teve,
né? Outro deles é aspecto de melhorias para atendimento ao turista, né? Não tem nem banheiro, muitas vezes, adequado, precisa ser ampliado isso, e é até a questão de segurança. Mas, Richard, você que viveu aqueles momentos, né? Seu pai viveu, a sua família viveu, 80, 90, início de 2000, ali deu uma caída. O que nós perdemos nesse meio termo que está agora, até chegar esse momento? Esse momento de 80 e 90, foi bom ou não foi? Como que foi você que viveu ali? Eu gostaria que você compartilhasse para quem está assistindo. Eu diria que esse foi uma época boa ainda, que o artesanato era bem valorizado, né? Até não existia esse comércio que hoje existe, aos domingos do shopping, abriu muito shopping, na verdade, então distribuiu bastante, né? Com exceção agora desse período que a gente sabe, né? Mas antigamente os shoppings não abriam aos domingos, né? Então a feira era um centro bem assim, muito mais bem frequentado. A questão do artesanato daquela época também, as pessoas corriam atrás, apesar de hoje ter youtuber, ter muitas mais técnicas para você assim, eu diria que está meio que numa mesmice, assim, são poucas, não tem uma opção tão grande quanto tinha antigamente de artesanato, né, de coisas novas, inovantes, que assim, hoje em dia, o pessoal vai na tua banca e olha, o cara está vendendo, eu vou fazer igual o cara, mais barato para quebrar o cara, entendeu? Existe essa concepção, não vou criar, tipo, vou criar um produto diferente para eu poder ter a minha clientela e fazer, então mudou um pouco do perfil, assim, né? Claro que todo mundo vai tentar fazer o seu sustento, né? Não tem como criticar isso, mas antigamente existia uma definição um pouco diferente. Eu sou, por exemplo, daquela época, que nem você, se teu amigo está vendendo bem e fazer aquilo, por mais que você saiba fazer, você não vai fazer esse tipo de produto, você vai fazer algo tipo, diferente, né? Porque você não vai entrar nessa linha. Esse é um conceito pessoal meu, teu, que era dos nossos pais. Eles podiam saber fazer a mesma coisa, mas dificilmente colocariam igual o produto, né? Iriam partir para linhas diferentes, né? Então, isso é uma das coisas que eu acho que mudou bastante, né? A questão econômica também mudou bastante o perfil aí. Antigamente, vendia-se muito mais, né? Do que era, realmente valia a pena você trabalhar realmente na feira, assim. Hoje em dia, antes da pandemia, né? Já veio caído muito, assim, esse movimento, então, na verdade, já não é mais a mesma coisa. Antigamente, você podia dizer que sobrevivia apenas da Feira Largo da Ordem, com as 4 feiras que existiam, né? Mas hoje em dia, mesmo que voltasse antes da pandemia, já estava muito fraco assim o movimento, no geral, já não era mais possível fazer isso. Hoje tem que trabalhar muito mais, né, para ganhar muito menos do que você ganhava. Então, essa é a concepção que eu vejo. Quanto à questão assim da própria feira, da estrutura, eu acho que realmente falta ali fiscalização, né, para poder dar um suporte ali, porque um dos grandes problemas é que vem muitas pessoas aí, hippies de fora, que entram no meio com produtos, até vendendo, vamos dizer, coisas que não devem ser vendidas na feira, assim, e acaba atrapalhando quem está ali todo domingo. Questão de banheiros também é complicado, por mais que exista o bom senso do pessoal de administração colocar aqueles banheiros químicos, mas banheiro químico, fala sério, se eu não tenho coragem de usar um banheiro desse, imagina quem é mulher ou quem é um cliente que vai querer usar um negócio desse. Então, realmente, acho que teria que ter abertura para esse segmento aí de poder ter questão de banheiros mais decentes, né? Apesar que agora abriram os 2 ali, né? Que a gente já tinha, mas é pouco para demanda. Segurança também poderia ser melhorado bastante, e principalmente eu acho que a questão do turismo poderia ser divulgado melhor, a questão em ônibus e coisas. Tudo bem que a gente sabe que o momento agora não é, mas a gente falando de um geral assim, eu acho que talvez agora um novo conhecimento, que o pessoal mudou o perfil, assim, acesse mais redes, tudo agora, existe uma divulgação maior, mas é meio que por conta quase que nossa, que a gente mesmo espalha, faz os grupos, tudo, mas eu acho que nesse ponto falta muito, assim, estrutura, assim, até o próprio site que foi criado, tudo bem que foi às pressas, assim, é um site que deixa a desejar, né, pode-se melhorar muita coisa ali para poder, não vai ser igual uma feira, mas pode alavancar contatos e coisas no gênero que pode melhorar bastante. Essa é a minha concepção, assim, em relação ao que passou, né? Sim. E vendo que a feira evoluiu, até para quem está assistindo, muitas vezes os feirantes novos, eles têm medo de argumentar com os coordenadores, com os institutos responsáveis, mas eles não têm a noção do potencial da Feira do Largo da Ordem, né? Do potencial que tem o artesanato em Curitiba. Né, o artesanato aqui a gente está falando de uma década de 80, 90, da história ali da feira, 2000, início de 2000, onde o artesão do Largo da Ordem gerava 10 empregos diretamente, de pessoas que trabalhavam em suas casas,
para gerar produtos, porque você ia com uma Kombi cheia e voltava com a Kombi vazia. E isso acontecia no Largo da Ordem, na Rui Barbosa, e hoje isso não acontece. A venda de um mês, de um mês hoje, atualmente, equivale à venda de um dia. A gente sabe que tem, né, os produtos chineses, as casas da China, Casa China, outros produtos nesse sentido, que antes o artesanato era o mais barato, né, em relação a presentes, hoje muitas vezes não é o mais barato, mas mesmo assim havia um apoio, havia um incentivo, né, anteriormente havia os ônibus, paravam ônibus de turista visitar a Feira do Largo da Ordem, tinha muita gente, havia aquisições em relação a isso. Hoje já não tem turistas na feira vindo como vinha, parava um ônibus cheio, 1, 2, 3 ônibus, parava, descia, o ônibus saía e o pessoal descia ali, havia compra. E nós estamos falando aqui de uma das maiores feiras do Brasil, que precisa ser melhorada e precisa ter uma atenção melhor, porque, teoricamente, alguns gestores públicos acham que feira, artesanato, essa coisa toda, dá trabalho, que as pessoas, muitas vezes, através do desemprego, uma falta de alternativa financeira, cria alguma coisa para expor seus produtos e vender nas feiras. E o que, teoricamente, alguns gestores acham que é um problema, poderia ser uma solução para esse momento no nosso país, né, se você for analisar bem. Vamos falar um pouquinho com a Mirelle, enquanto isso, jogamos aqui com o Richard, vamos falar com a Mirelle em relação a isso. Mirelle, você que veio do segmento aí, está 3 anos na feira, veio do segmento de manicure, criou uma alternativa pela falta de ser uma consumidora, não tinha aquele produto, você desenvolveu um produto para você e que acabou virando uma profissão. O teu ponto de vista, se tivesse mais incentivo, você conseguiria até gerar mais retorno, mais empregos para outras pessoas? Se tivesse mais divulgação, se você conseguisse ter esse tempo glorioso que nós tivemos aí, nós passamos, tivesse uma oportunidade, você conseguiria gerar mais emprego no seu ponto de vista? Olha, no meu caso, ele é um pouco delicado, porque é uma coisa que eu faço, né? Eu faço com as minhas mãos, então não tenho como colocar alguém para trabalhar para mim. O que eu teria para trabalhar para mim colocar pessoas em outras feiras, digamos, para trabalhar para mim, para vender, mas eu não dou conta da demanda, porque meu produto ele leva muito tempo para ser feito, né? Então, assim, uma coisa que eu digo por mim, eu não falo por nenhuma outra pessoa, o meu produto está no lugar certo. Eu tenho um público-alvo ali no Largo da Ordem. O meu público está ali. Eu não vendo meu produto pela internet. Não vendo. Eu fiquei 5 meses em casa, eu sei mexer com internet, eu sei mexer com Facebook. O mini jardim eu vendia muito pela internet, vendi muito, muito, muito mesmo, que eu não conseguia dar conta de entregar e fazer ao mesmo tempo os mini jardim. A cerâmica artesanal, ela não vende pela internet. Eu não posso dizer para você que eu vendi nenhuma peça na internet nesses 5 meses. O que eu vendi, o pouco que eu vendi, foi para clientes do Largo da Ordem que vieram me procurar, e não foi através do site. Foi através da minha rede social, que eu sempre dou cartão, eu sempre estou incentivando, porque como eu sou nova, digamos, de feira, e eu vim de um segmento de feira fora, eu aprendi muita coisa. E que eu percebo, às vezes, que tem pessoas que estão ali no Largo da Ordem há 40 anos, 50 anos, que não aprenderam isso, mas não é porque não aprenderam porque não tiveram interesse, não, é porque às vezes nem sabe que isso existe. Então, eu jamais na minha mesa fico sem cartão, eu jamais na minha mesa eu não explico como que eu trabalho, como que eu produzo, então eu faço a minha propaganda, porque eu aprendi isso nas feiras particulares, eu fiz FEIARTE, eu vendi muito na FEIARTE, foi eu acho que todo mundo conhece a FEIARTE, que é no Parque Barigui. Eu só não fiz mais porque eu entrei no Largo da Ordem e ali eu não consigo manter outros lugares de venda, pontos de venda. Já vieram loja me procurar, revendedores de outros estados. Eu não tenho como produzir mais do que aquilo que eu já vendo no Largo da Ordem. Eu não consigo. Então, eu não consigo ver aonde eu geraria algum tipo de emprego, no meu caso, entendeu?
No seu caso, assim, podemos dizer que você fez um produto exclusivo, mas se você tivesse como preparar, capacitar outras pessoas, você conseguiria produzir mais. Né? Nesse sentido que gera o empreendedorismo. Né? Se você igual você aprendeu a desenvolver estratégias de venda, né, em relação ao marketing, relacionamento ali por conta própria, né? Você fez o cartãozinho, entrega o cartãozinho para as pessoas, se quiser me procurar durante a semana, isso aí foi por conta própria. Imagine se você tem um suporte, né, um apoio, uma estratégia. Agora, eles estão vindo com alguma coisa em relação a isso, né? Uma parceria com o Sebrae, que eu acho positiva, né? A gente tem que elogiar isso, foi uma questão positiva, né? A gente não está aqui só para criticar, a gente está para falar realmente o que acontece, né? E agora, depois de muito tempo, né? Está vindo uma parceria com o Sebrae, que eu acho importante muitas pessoas ter a oportunidade de expor melhor seus produtos, de vender melhor seus produtos, né? O Richard comentou ali também, o site é uma intenção boa, positiva, temos que parabenizar, mas poderia ser melhorado, ter sido feito antes, né? Foi feito a toque de caixa, questão emergencial por causa da pandemia, mas podemos aperfeiçoar isso, mas tem muita oportunidade, muita coisa a ser melhorada, né? Mas vamos lá falar um pouquinho com o Richard agora, mudando um pouquinho em relação a isso. Richard, falando ali, que ela falou ali até em questão, né, das estratégias em relação à venda, tem até aqui no Facebook, muita gente está comentando e está participando. Aqui tem a Vera, a Alessandra. A Alessandra foi feirante aqui em relação à Feira de São Lourenço e no Bacaxiri. Né? Tem aqui a Alessandra Milani, primeiro domingo que fomos, Largo da Ordem, pela feira. Já deu comprar bancos, plásticos, né? Ó, que importante, já ajudou em relação à exposição. Tem bastante gente, tem a Cleusa aqui, comentando uma questão. Também a feira tem ali o domingo, mas tem os bares durante o domingo, e também tem a questão no início da feira, tem o pessoal que toma uns goles, né, vamos falar popularmente aqui. Sim. Tem bastante gente que no final da balada está na feira lá agitando, e além do final da balada tem a questão do cheiro da urina e tal, que é pelos cantos da feira, a questão dos cantos que também é um problema, né? E a questão também até dos mendigos, né? Infelizmente, as pessoas que precisam de uma atenção especial, que deita o cobertor ali perto do relógio, perto do cavalo babão, né? Como é popularmente conhecido, que é uma questão que precisa ser melhorada. Richard, qual a tua experiência que você passou esse período aí? Quais são os pontos aí que precisa ser melhorado? E em relação aos decretos, o que você está achando desses decretos, né? Porque a feira hoje, para quem não sabe, que está assistindo aqui, a feira hoje tem mais de 1.200 expositores, mas não são todos que estão tendo, não foi liberado a feira como um todo, voltar todos nos seus pontos fixos. Está havendo vários decretos, né, em relação a isso, liberando gradativamente. E a pessoa não está expondo no seu ponto fixo, que alguns têm 40 anos, estão no seu mesmo ponto fixo, não está tendo essa oportunidade. Qual que é o seu ponto de vista em relação a essas demandas que eu te passei? Em relação ao meu ponto de vista em relação a isso, eu acho assim que tem que ter os devidos cuidados, claro, né, devido à situação, só que eu acho que, se fizer uma comparação aí, shoppings, por exemplo, estádios de futebol, tem muito mais pessoas, a aglomeração é muito maior, então eu acredito que existe um certo exagero em cima em relação à feira, do procedimento, né, que está sendo colocado. Eu acho que poderia manter as normas que existem ali, mas liberar para mais expositores, assim, né, diminuir um pouco o espaçamento ali, que queira sim ou queira não, é lugar livre, ambiente, por si só, tem menos movimento agora a feira, então, por mais que tenha mais barracas, pelo contrário, vai até espalhar mais as pessoas, porque não vai ficar concentrado ali, vamos dizer, em 300, 400 barracas que estejam ali, ou seja, se tiver as 1.200, vai espalhar, e vai ter, por uma questão de saúde, se esse é o princípio deles, vai dar mais espaçamento, e é bem melhor, na verdade, eu penso dessa forma, né? A questão dos decretos, a gente sabe que, querendo ou não, na verdade, tem que ser cumprido, né, porque questão de vigilância de saúde e tudo, então, por mais que a gente seja contra, assim, né, não tem muito que você fazer, a gente pode questionar, na verdade, né, tanto que já melhorou bastante, eu acho que de quando começou para agora, né, é claro que está muito longe do que a gente gostaria que fosse realmente, né, mas é aquela situação, eu acho que temos que tentar num consenso, né, com eles e
mostrando, entendeu, aonde que pode ser melhorado, né, para que tenha segurança para todo mundo e todo mundo possa trabalhar. Porque nesse momento aí, mesmo que tivesse todas as pessoas trabalhando aqui assim, a feira realmente caiu muitas vendas. Eu acredito que mudou bastante o perfil. Hoje muita gente não sai de casa porque se acostumou, não quer, até para trabalhar vai mudar o perfil de muita gente, vai ficar fazendo home office em casa, não vai mais querer ir para escritório, tudo. Então, eu acredito que para o ano que vem vai ter um impacto assim considerável, até a própria questão da feira. Então, eu acho que nesse setor a gente tem que pensar em alternativas a mais que possamos agregar, no caso, né? Tanto que está tendo essa feira do sábado aí, que agora começou também, né? Que está sendo criado, apesar que não tem um movimento, a gente sabe disso, mas a gente está tentando ver se tem uma opção a mais, né? Para poder ter não só o domingo, né? Mas como quem há 40 anos trabalha com feira sabe que para essa feira realmente funcionar bem aí, vai levar aí mais um ano aí, mais ou menos, para conseguir que tenha uma movimentação assim, que você possa dizer, agora está tendo uma feirinha como se fosse uma feira de bairro, né? Mas mesmo assim eu acho que é complicado. Eu vejo nessa perspectiva aí, a questão dos mendigos que tem lá no domingo lá, eu diria que não é nem tanto os mendigos, o problema são os rapazes que bebem, na verdade, que vão lá e ficam dormindo debaixo da barraca, urinando, defecando, na verdade, né? Então isso prejudica bastante, porque as barracas ficam montadas, ele não tem como também não fazer isso, apesar que agora também, uns tempos para cá, eles estão jogando a água de manhã cedo, então melhorou um pouco, mas eu acho que, volto a dizer, dá para melhorar bastante coisa ainda, é uma questão só de conversarmos, ter o diálogo entre as partes, assim, e todo mundo se ajudar. Deixa eu comentar já que Pode falar, Menina. Quando eu ficava na Matheus Leme, não sei se tem alguém da Matheus Leme ouvindo a gente, a Matheus Leme, gente, a Garibaldi é perfumada perto da Matheus Leme. A Matheus Leme é algo assim que tinha dias, a gente levava vinagre, o barraqueiro, que é o Luiz, ele levava areia, ele já levava, porque sabia, aquele que é bem perfumado, como é o nome? Pinho-sol? Pinho-sol, era horrível, era algo assim que não tinha como você respirar, não tinha. Então, quando eu mudei para Garibaldi, eu percebi que ali o maior problema da Garibaldi são os mendigos. É muito mendigo, é muito pedinte, eles atrapalham a venda e, infelizmente, a Guarda Municipal não pode intervir, porque a gente tem que chamar o FAS. A gente tem que chamar o FAS para poder vir retirar eles. E eles não vão, né? Porque eles não são obrigados a ir com o FAS. Então, você percebe, assim, que tem muito pedinte, muito que atrapalha a nossa venda. Isso deveria ser controlado pelos fiscais, eu acredito, que já estão andando ali na feira. Eu acho que eles poderiam ter autonomia para poder fazer alguma coisa, e eles também não podem fazer, porque às vezes eu comento com o Arthur ou com o Fernando, eles não podem, então eles não têm a alçada para fazer isso, e isso é muito ruim para a gente. É questão de legislação, né? Infelizmente a legislação tem as suas questões, eles são seres humanos também, tem que ser respeitados, mas tem que ter uma atenção adequada a esse nicho, né? Eles têm que ter uma atenção, um local adequado, procurar dar uma alternativa para eles não quererem ficar na rua também, né? Mas, Mirelle, em relação aos decretos, né? Esse layout que foi apresentado, né? Pelos responsáveis pela feira, pela gestão, você está de acordo, não está? Qual que é a sua opinião? Então, eu sempre falo assim com os meus colegas, até para o Richard eu já falei, que eu acho que a feira virou alvo que a gente não consegue entender o porquê de tanta limitação, o porquê de tanta... Nossa, eles mudaram a feira inteira, eles mudaram a nossa vida inteira ali dentro por conta de uma pandemia. O vírus existe, é perigoso, claro que é, né? Tem gente que morreu, e infelizmente tem gente que ainda está internado, eu tenho um amigo meu que está internado, então a gente sabe que existe o vírus, né? Só que eu acho assim, o distanciamento é 1,5 metro, no Largo da Ordem é 2, dá quase 3, porque nós já estamos dentro de uma barraca de 2 metros. Aqueles 2 metros do lado acaba gerando 3 metros, é uma coisa que não tem muito, às vezes eu fico pensando, não tem sentido, sabe?
Aí fizeram a tal da forma da engrenagem, que ao mesmo tempo funciona, ao mesmo tempo não funciona, porque você tem 2 metros de distanciamento do lado, mas teu colega que está atrás não dá 2 metros. Às vezes você está aqui do lado dele. Então é uma coisa assim meio ilógica às vezes, né? Então eu falo assim que parece que ela virou alvo. E daí tudo que você tenta falar, conversar, argumentar, a impressão que eu tenho é que você sempre você é burro. Você não sabe nada. Não tenta argumentar porque você não sabe. Quem sabe é a Secretaria de Saúde e o Instituto, né, que toma conta, a Secretaria de Turismo. Então, desde o começo, quando voltou, eu falava assim, tenta colocar as pessoas o mais próximo do lugar dela. E daí você viu que eles seguiram uma chamada, que eu achei que também que não precisa seguir essa chamada de uma forma tão rígida, porque eu falava, quando a Tangrian estava organizando, a Tangrian ainda deixava a gente fazer algumas trocas, porque eu falava assim, tá, a chamada tá errada para muitas pessoas, então deixa a gente trocar entre a gente, que daí a gente vai para o lugar um do outro certinho e vai se acomodando. E eles não ouviam a gente. O que realmente nos ajudou agora foi a reunião que o Richard, o Fábio e o Odair fizeram com a Turra e com a Tatiana, e que conseguiram que a feira, pelo menos a parte da Garibaldi, voltasse a uma normalidade, entre aspas, né? Que ainda não voltou. E a gente percebeu há 2 domingos, depois que isso aconteceu, que os ânimos se acalmaram. É óbvio que iam se acalmar, né? Que nem ontem eles passaram aquele informativo que as pessoas estavam inventando coisas na cabeça, que a feira seria tirada dali. Eu também pensei isso. Quem não pensou? Quem não pensou? Porque eles não foram claros com a gente desde o início, né? Eu acho que eles deviam ter dito, olha, não dá mais para encostar a barraca no paredão, vamos tentar ver uma outra forma de colocar a feira aqui. Eles não foram claros com a gente, né? E eles acabaram tendo que voltar atrás e a feira está voltando à normalidade, né? E dos pontos um dos pontos mais importantes agora, eu acho, é que os feirantes retornem. Que eu acho que o retorno vai forçar uma normalidade melhor. Sabe? Porque eu acho que... Um passarinho aí? Passarinho. A minha filha já correu ali. Ele escutou eu falando? Ele. Ó, tá aqui ele. Aí, ó, que legal. E eu acho que a volta de todos, ou da grande maioria, agora eu sei que tem muitas pessoas que são idosas, que não podem voltar agora, eu entendo perfeitamente. Mas eu acho que a volta da maioria forçaria uma normalidade um pouco melhor, eu acredito agora. Até falando nisso, eu até argumento né, a gente não consegue entender, né, o cinema liberado, né, fechado, shopping fechado, o shopping não foi feito rodízio de expositores, né, de comerciantes, não foi mudado de lugar. Por que o feirante, né, o artesão, que muitas vezes ele depende exclusivamente dali, não tem ferramentas tecnológicas, internet, suporte, que um shopping tem, né, que tem recurso para investir, o menos favorecido, o que menos tem recurso, o que mais precisa é o mais, que é criado o mais rigor dos decretos. Sim. É isso que não dá para entender. Por que a feira, o artesão, do Largo da Ordem, da Feira dos Bairros e todas as feiras que tem em Curitiba, os decretos estão sendo tão rígidos com essas pessoas humildes que muitas vezes não têm oportunidade, não tem uma associação forte, não tem um sindicato forte, não tem, temos aí, né, uma vereadora que nos defende dentro do possível, né? Existe aí a Julieta Reis, né, o Rodrigo Reis, seu filho, que busca defender, mas assim, por que não é atendido às pessoas que mais precisam, teoricamente, que são as que mais precisam de ter a oportunidade de expor seus produtos? Trabalham a semana inteira para expor seu produto no final de semana e ainda há todos esses decretos, essas limitações. A gente entende, né? Só um minutinho, Richard Mirelli. A gente entende que saúde em primeiro lugar, tudo bem? Saúde não tem preço, vida não tem preço. Alguns decretos, alguns períodos, tudo bem.
Mas quando tudo voltou ao normal, por que sua feira não voltou? Fica aí a pergunta. Pode falar, Mirelle. Então, agora eu vi aqui que o Admilson falou que a feira foi liberada para todos os feirantes. Realmente, a feira está liberada para todos os feirantes. Até nessa última live que teve com o pessoal do turismo, eu fiz uma pergunta e não tive resposta. Se domingo que vem os 1.200 e tantos feirantes voltarem, realmente poderemos voltar ou vamos voltar à forma de rodízio? Porque pelo projeto, pelo decreto do IPUC, ainda são só 600 barracas. Estou certa ou estou errada, Richard? Pelo decreto, sim, mas eu acredito que não vai acontecer mais rodízio, porque não tem lógica, na verdade, você fazer um rodízio. O mais absurdo que se separar para analisar era, além do que o Marcos falou, é que antes só podia feira, até sábado você podia, domingo não podia. O único dia que é o que a gente trabalhava no mês, quer dizer, sábado você poderia trabalhar, não tem problema de pegar o vírus. Aí no domingo, quer dizer, então, mostrou claramente que a feira realmente foi o alvo, entendeu, ali, né? Porque domingo que circula mais gente, mas não tem lógica. Para a gente que depende da feira e trabalha ali, a gente precisa da feira de domingo funcionando. Não tem o que questionar. Então, isso foi uma coisa que eu não entendi, e não entendo até hoje. Se alguém conseguir me explicar o porquê que, nesse período ali, todos os outros lugares podiam trabalhar no domingo, só a feira que só podia no sábado, que gerou a feira do sábado, domingo não podia. Depois começou com o revezamento. Na verdade, deixar bem claro. O decreto da Secretaria de Saúde proibia tudo aos domingos, né? Só que eu não entendia, como você ou como qualquer outro feirante não entende, sendo que nós trabalhamos só no domingo, então a gente foi ceifado de trabalhar, porque era domingo. Exatamente. Né? Isso eu acho que eles deveriam ter uma aspas nesse decreto e dizer, não, somente as feiras podem voltar porque as feiras só trabalham no domingo. Então Exatamente. A gente foi ceifado de trabalhar, a gente não entendia o porquê disso, né? E deixar claro que já passou, começou lá em março, nós estamos indo para o 8º mês e a feira não voltou de uma forma integral. E deixar claro aqui que a gente está vendo aqui, tem bastante gente conectada aqui, está aqui o Wilson, parabéns ao Wilson, um dos fundadores da feira, está nos prestigiando, né? Tem aqui o Agmilson Guime, que está defendendo aqui os funcionários públicos. Parabéns a alguns funcionários públicos que buscam atender, têm empatia, alguns buscam solucionar. Deixar bem claro aqui, a gente não está criticando colaboradores públicos, funcionários públicos que estão ali. Deixar bem claro que a gente está argumentando aqui algumas coisas que precisam ser melhoradas. Né? Deixar claro aqui, o IPUC não tem, faz o layout da feira e não tem nenhum feirante participando desse layout. Isso é uma coisa errada. É desenvolvido por pessoas que, vamos fazer isso aqui que eu acho que é melhor. A partir do momento que não temos uma democracia, uma gestão participativa, onde o interessado, que no caso seriam os artesãos, os feirantes participando, temos esses problemas que precisa ser melhorado. Quando você tem uma abertura para diálogo, as coisas fluem naturalmente. Essa abertura foi dada, deixar bem claro, há 15 dias atrás. Foi feita uma reunião online, porque muitos representantes públicos começaram a ir na feira escutar os artesãos, as reivindicações dele, daí a gestão atual resolveu ouvir também. E deixar bem claro que a gente aqui não tem político de estimação. Eu aqui não tenho político de estimação. Eu converso com todos, né? A gente aqui, a I9 Rádio é um meio de comunicação independente. Por coincidência aqui, eu estou misturando aqui porque eu tenho história na feira, minha família tem história na feira. Eu acho injusto da minha parte eu ter um meio de comunicação aqui e ser isento. A gente tem que dar espaço para as pessoas darem um ponto de vista delas de uma forma democrática. Tanto que esse espaço aqui está aberto ao gestor, o nosso prefeito de Curitiba, já foi feito um convite para ele participar, ele não tive retorno através do Instagram. Está aberto aí também aos gestores aí do Instituto Municipal, aí, os responsáveis aí pelas feiras, está aberto aqui também para passar o seu ponto de vista. A gente está aqui bem de uma forma bem democrática, não queremos achar um Cristo para crucificar, mas queremos uma solução de uma forma melhor que seja para todos. Está vindo o Natal aí,
a feira vai ficar aí sem ter a oportunidade de todos os seus expositores, enquanto os comércios, todos no centro de Curitiba, vai estar uma normalidade e a feira, infelizmente, não pode. A última coisa a voltar. Está meio estranho isso. Fica aí uma interrogação para você que está assistindo. Mirelle, você quer falar alguma coisa mais, Mirelle? O que seria? Não, acho que é isso mesmo. Eu acho que a partir do momento que eles deram ouvido para os nossos problemas, as coisas começaram a caminhar para uma forma melhor de estar na feira, não ficar estressado. A gente se estressa demais, porque você acaba vendo que está tudo errado, que está tudo... Você não entende, né? Então, a partir do momento que eles começaram a ouvir a gente, as coisas começaram a ficar mais fáceis. Então, eu acho que quando existe 1.300 famílias dependendo de um setor, eles não podem tomar decisões, o IPUC, tomar uma decisão e não comentar, não procurar saber o que acontece, o que não acontece, né? Porque eu acho que eles tinham que chamar a gente, né? E a gente sabe que muitos representantes sempre estiveram presentes, mas que muitos também foram ausentes, né? Nesse tempo todo e que não estavam lá para tentar, para ajudar, né? Mas agora o Richard vai ser o nosso representante. Richard, e teve alguma coisa que nós argumentamos e falamos e não foi abordada que você gostaria de falar? Olha, eu acho que no aspecto geral a gente abordou os principais tópicos, assim, eu até agradeço pelo espaço aí que você está cedendo para a gente aí, apesar de você também participar da feira, tem toda a tua história aí, né? Agradeço também a Mirella aí pelo ponto de vista dela aí, que é bem interessante também, que é uma pessoa que sempre apoiou aí, né, desde o começo aí o retorno também. E eu acredito que, apesar de todos os erros que houve no começo, até diria assim, que não foi por má vontade até do setor ali de turismo e da própria organização nossa, ali houve alguns erros no começo, claro, normal, ninguém estava preparado para uma situação que nem essa, mas a partir do momento que eles abriram agora aqui, para a gente poder conversar, tendo um diálogo que assim, eu acho que melhorou bastante, assim, a questão da gente poder interagir com eles, né, propor as ideias, para tentar chegar num consenso, né, onde todo mundo possa ir trabalhar tranquilamente, sem se estressar, né, tanto da parte do setor ali que cuida dessa organização para a gente, que também é uma dor de cabeça para eles, querendo ou não, né, porque são várias pessoas pensando, não dá para agradar todo mundo, e como eu digo, a gente também tem o nosso sistema que a gente trabalha, está acostumado, também não dá para mudar, que daí prejudica a gente também, né, que a gente depende dessa feira, até mesmo nós agora que estamos aí só podendo trabalhar com 2 metros aí, você sabe disso, que a gente tem 4, porque, querendo ou não, tem que mencionar aqui, mas a gente tem uma estrutura já voltada para isso, produtos que a gente coloca também está prejudicando a gente, né, no consenso assim, a gente até entende, na verdade, só que eu acho que está na hora agora de começar a voltar realmente à normalidade, entendeu? Para poder realmente tocar a feira para frente, porque não tem mais nenhum motivo, assim, no meu ponto de vista pessoal, né, continuando com as normativas de segurança que a gente tem ali assim, eu não vejo um porquê já de não liberar para mais barracas ali, entendeu? Fazer uma estrutura um pouco melhor e deixar a feira tocar, né? Esse é meu ponto de vista aí. Afinal de contas, teve muitas pessoas, a grande maioria, que não parou de trabalhar, que continuou a sua vida, usando máscara, usando álcool gel, né? Muitas pessoas não pararam de trabalhar. Um mercado aqui perto de casa, que a gente acaba conhecendo o pessoal que mora no bairro mesmo, a gente percebe que as moças do caixa são as mesmas desde o dia que começou a pandemia até agora. E elas estão lá se cuidando, usam álcool. Então, eu acho que o álcool ajuda, a máscara ajuda, então vamos trabalhar, né? Vamos ganhar o pão de cada dia. Até bem lembrado, né, Mirelle? A questão é a oportunidade. Por que os grandes podem e os pequenos, que são os artesãos, não podem? Qual que é a diferença? Por que o mercado pode? O mercado, se for ver bem lá, tem muita coisa que não está tendo tanto rigor da lei, né? O mercado cheio, muita coisa cheia. Por que na feira não pode? É direitos iguais, né? Estamos reivindicando aqui o direito igual que os grandes têm, que o shopping tem. O shopping é fechado, com ar-condicionado, e está lá. Não tem rodízio de lojas, não tem lá a loja, pula outra, porque o cara tem que ter um distanciamento de 3 metros, é uma do lado da outra. O shopping pode, por que a feira não pode? Só porque tem mais um detalhe aí, Marcos. Tem mais um detalhe que se falar, sem falar que a feira é uma questão cultural.
A gente está divulgando cultura, divulgando artesanato, artes plásticas, o pessoal que toca música, que tem lá, quer dizer, e, na verdade, querendo ou não, as pessoas vão lá, ficam no ar livre, né, tem até uma condição psicológica para aguentar essa questão da pandemia, assim, isso tudo, refresca a cabeça, entendeu? Então, na verdade, deveria ter sido olhado de uma forma diferente, não como se fosse um problema, pelo contrário, é uma solução. As pessoas vão passear, mas é um lugar aberto, entendeu? Que vai arejar a cabeça, às vezes a pessoa, no momento de estresse, vai para lá, nossa, chega totalmente diferente em casa, quer dizer, então isso nunca foi pensado, eles não olharam dessa forma. A feira, ela movimenta a economia, ela movimenta a economia do nosso município, né? Ela faz, eu sei porque tem amigos meus que trabalham em hotel e os pacotes são vendidos e a feira é um dos atrativos desses pacotes. A feira é o atrativo, a viagem de trem, né? Algumas coisas são vendidas, não é só o botânico, só os parques, não. A feira ela é vendida junto no pacote. Então, você percebe que muitos turistas vêm e falam, eu vim porque meu sonho era conhecer essa feira. Eu já ouvi isso várias vezes. E então, aí chegaram lá com aquela feira pocket, né, e tiveram um negócio. Você chegou a ver várias vezes ali, teve isso daí, não. Nossa, sim. Mas cadê a feira? Só tem 300 barricas, cadê a feira? Cadê a feira? Quer dizer, até isso... a feira, cadê a feira, né? Então, aí deixa eu fazer só mais um adendo aqui que a Marlete colocou aqui, que a gente está respeitando o distanciamento, a gente está usando máscara, o álcool está ali, eu incentivo o meu público, o meu cliente a usar o álcool antes e depois, às vezes não dá tempo, porque às vezes quando você vê a pessoa já está mexendo, mas eu peço para usar o álcool depois, para se cuidar, para se prevenir, mas o que a gente tem percebido nesses últimos domingos é a aglomeração e a bagunça dos políticos. Gente, é um absurdo, se você for analisar friamente, a gente fazer todo um esquema para poder trabalhar uma vez na semana e o político entra com aquela carreata de gente, tudo sem máscara, eles estão sem máscara, vocês podem olhar. Só fica uns que estão entregando folhinha, mas o político em si, ele não está usando máscara. Esses dias estava aquele aquele lutador, como é o nome dele? Não vamos citar nome para não ficar chato, eu sei quem que é. Tem um lutador, tem que citar nome porque ele é um político e a gente tem que falar de político. Gente, ele tirou foto abraçado com um monte de gente. E ele estava atrás, e eu falei assim, gente, eu não posso vender o meu produto, né, do jeito que eu vendia antes, mas ele pode abraçar o pessoal. Foi aí que a Marlete comentou aqui, e quando a gente fala, a gente é ignorado, né? E é uma questão, fica meio, eu faço a lei, você obedece, mas eu não obedeço. Isso. Né? Tem essa questão, né? Infelizmente. Isso. E que eles não podem fazer nada. E que, não dá para fazer nada, porque eles têm direito. Então, você tem direito a aglomerar sem máscara, sem álcool gel, mas você não tem direito a trabalhar uma vez na semana no domingo. Isso é muito estranho, né? Outro adendo, sabe o que eu quero fazer, aproveitando aí, eu deixei. Então, eu como sou um dos que desmonto a barraca lá, minha própria barraca lá, então eu saio normalmente ali por 3h30, 4 horas da feira, 4 e pouquinho. A partir das 3 horas, se você visse o que tem de aglomeração ali de pessoas ali, né, no Largo da Ordem ali, sem máscara, sem gel, nessa, se abraçando, pulando, fazendo, é um absurdo. Então, se você vê que é uma questão de segurança, de pandemia, quer dizer, então, não poderia ser permitido eles logo após fazer isso. A gente tem toda aquela segurança antes, nesse licenciamento, depois ali, se você, até qualquer hora eu vou postar que eu tenho, né, filmado isso daí, para você ver o absurdo, você não acredita, entendeu? Tudo sem máscara, se abraçando, se beijando, aglomerado, quer dizer, então, realmente, respeito as medidas. Os bares ali do lado, Richard, que a gente vê ali, só você olhar ali, estão todos sentados, ninguém usa máscara, ninguém... É que nem ontem a gente saiu para tomar um lanche, eu e minha família, você não pode... Meu marido não levou a máscara, daí o rapaz da entrada deu uma máscara para ele. A gente senta na mesa, tira a máscara, eu sempre brinco, sentou na mesa, o risco acaba. Agora vamos comer felizes, a hora que a gente levantar, você tem que pôr a máscara, porque pega o Covid daqui até ali. Então, umas coisas que você não consegue entender de vez em quando, né? A gente tem que, muitas vezes a verdade vai aparecer nas pulada, né? Infelizmente.
mas vai demorar um pouquinho, né, a verdade, quando a verdade aparecer, quando nosso país evoluir, tiver uma educação de qualidade, tire as vendas da população, que a população consiga enxergar o que realmente está por trás de tudo isso, né, a gente consegue ter uma visão melhor. Mas eu gostaria de agradecer vocês, né, pelo prestígio da live. Espero que essa seja a primeira de muitas. Vamos dar espaço aí para outros expositores, outros artesãos também, passar o ponto de vista deles. Vamos ceder o espaço aqui também, os órgãos públicos que queiram, né, participar, passa o ponto de vista deles, mas deixar bem claro aqui que a gente precisa melhorar essa questão. O meu ponto de vista é uma injustiça o que está acontecendo em relação aos artesãos. Estamos num país teoricamente democrático, eu tenho o direito de emitir a minha opinião, estou emitindo a minha opinião aqui como pessoa, né, como também participante da feira, se criamos na feira de artesanato, eu devo muito a isso, eu me formei, virei professor, virei coordenador de faculdade, eu sei o que eu estou falando aqui, eu acho que precisamos melhorar muito a questão da atenção aos artesãos. Falo aqui porque eu me sinto na obrigação, que eu devo tudo à feira e não posso me omitir, porque eu não sou covarde. Parabenizo as pessoas que defendem, mas fica aí uma reflexão às pessoas que estão dificultando a volta integral. Saúde em primeiro lugar, sempre, mas as pessoas têm que ter a oportunidade de ter seu ganha-pão. A partir do momento que limita-se a oportunidade ao trabalho, tem que ser dado um suporte. E isso não foi feito em nenhum momento. Estamos aí no mês 11, desde o mês de março, agora que começou a aparecer alguma coisa. Infelizmente, anda muito lento o setor público, não só aqui em Curitiba, mas no Brasil. Precisamos melhorar muito. Algumas coisas melhorou com o atual gestor, melhorou, pintou, deixou mais bonito o centro, colocou o site, fez as questões das máscaras? Sim, parabéns. Mas precisamos melhorar mais ainda. Obrigado, Richard, também por enriquecer a nossa live. Vocês gostariam de falar as últimas palavras aí para o pessoal que está nos assistindo? Fala, Richard. Depois eu falo. Bom, de qualquer forma, eu queria agradecer o prestígio de todos que assistiram a live, aí, principalmente ao Marco, a atitude dele aí de não esquecer de onde ele veio, as origens dele, eu acho que é muito importante, ele sempre frisa isso daí, né, e está batalhando, correndo atrás aí, e agradecer a Mirelle também aí pelo esse bate-bola aí, como diria o Marco aí, né, e estamos aí junto aí, o que precisar, vamos correr atrás, tentar, da melhor maneira possível, mostrar o que pode ser melhorado, né, para ver se a gente consegue reestruturar a feira de novo aí, para que possa conseguir mais movimentação, cultura aí, para a cidade de Curitiba aí. Obrigado, Richard. Agora eu vi aqui que o Fabiano Neras escreveu que todas as pessoas que queriam retornar para a feira retornaram, não ficaram de fora. Realmente, a gente sabe disso. Todo mundo que quis voltar, voltou, e ainda tem vaga para voltar, né? As pessoas que realmente ainda estão com medo de voltar, né? Não é isso que a gente está falando. O que a gente falou aqui e quis conversar foi realmente que teve algumas coisas que não precisavam ter sido feitas, né? E a gente poderia ter voltado sem muito estresse, de uma maneira melhor. Alguns trechos tiveram muitos problemas, outros não. Isso é fato. Teve muito problema ali na São Francisco também, que a gente soube. O pessoal comentava com a gente que teve problema. E que eu acho assim, tentar ir para uma normalidade, independente de ter pandemia ou não. Porque eu acho que muitas pessoas não deixaram de trabalhar, e eu acho que a gente também não precisaria ter deixado de trabalhar tanto tempo, e agora voltar com tanta norma, tanto decreto, apesar da gente ter que cumprir tudo isso, né? Mas que as coisas possam ser mais conversadas e mais argumentadas, né? De uma forma melhor, para que todo mundo se exponha o que está sentindo também, né? Porque para a gente é difícil, né? E obrigado pela oportunidade, Richard, Marco, foi bem legal. O dia que precisar outro bate-papo, estamos aí. Obrigado a vocês por enriquecer, você que está aí do outro lado da telinha, muito obrigado também. E deixar bem claro aqui, tem o argumento do Fabiano ali, nem todas as pessoas tiveram a oportunidade, que a gente está reivindicando aqui, a volta ao layout normal.
As pessoas que têm 4 metros, ter 4 metros, as pessoas que têm 2 metros, 2 metros, as pessoas que expõem no centro da feira, não expõem no centro, as pessoas que estão na ponta, é todo mundo com o seu lugar adquirido por o seu tempo de serviço, tempo de experiência na feira, o seu layout normal. Como o shopping tem o seu layout, ele voltou com o seu layout original. A feira tem o seu layout original, nada mais justo ter o seu layout original. O shopping tem, por que a feira não tem? O shopping é fechado, com ar-condicionado, por que a feira ao ar livre não tem? É isso que nós queremos, o direito igual. Não é porque a feira, os artesãos são pequenos, muitas vezes não tem o poder financeiro que um shopping tem, não tem que ter o mesmo direito. É isso que nós queremos, direitos iguais. É simplesmente isso. É a volta à normalidade. Eu acho, agora o Francisco escreveu ali, devagar voltaremos à normalidade. Sim, estamos voltando, né? Esses 2 últimos domingos foram melhores, tá voltando ao normal. Lógico que a gente teve que conversar, teve que, né, que ir à luta mesmo, porque estava difícil, não é, Richard? Nós estávamos vivendo um momento complicado ali, realmente, né? E agora a gente está voltando à normalidade e vai melhorar cada vez mais. E tudo isso, na verdade, serviu, o ponto mais positivo de tudo isso, é que hoje eu conheço de fio a pavio 1 milhão de pessoas que eu não conhecia, né? E que hoje a gente pode se reunir num grupo legal e tentar ir atrás de outras conquistas que a gente pode ir atrás, né? De uma forma sadia, né? Ir atrás, e que eu acho que isso é um direito nosso. E eu acho assim, além de todos os nossos direitos, nós também temos os nossos deveres, né? Eu vejo que tem muita gente que não cumpre com o seu dever, que nem muita gente fala dos carros, das entradas dos carros, as pessoas não respeitam. Então, eu acho assim, temos nossos direitos, mas também temos os nossos deveres, e os dois devem estar sempre caminhando juntos. Obrigado aos 2 convidados por enriquecer a nossa live hoje. Te esperamos aqui na próxima segunda, sempre um tema diferente. Temos hoje o tema da Feira do Largo da Ordem, temos vários temas, e o espaço está aberto a você que está do outro lado. Se quiser participar, é só mandar uma mensagem, a gente dá a oportunidade para você participar também. Muito obrigado, tenha uma semana iluminada, até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.